Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. Eu queria falar agora para vocês o seguinte: o lockdown funciona? Fechar todo mundo em casa funciona? Assim, na cabeça das pessoas, é meio como o vírus se transmite pelo contato humano, as pessoas pensam assim, poxa, se a gente reduzir o contato humano, vamos reduzir a propagação do vírus, que tem todo sentido no mundo. Mas por que existem algumas pessoas, e não são poucas pessoas, e não são pessoas leigas, que entendem que o efeito de um lockdown violento, de uma quarentena horizontal barra pesado, um isolamento horizontal barra pesado, é pior do que o efeito de um isolamento vertical ou de só umas regras de isolamento social normais, você tomando cuidado, usando máscara, lavando mão e etc. Por que eles entendem que essas medidas de confinamento muito violentas, elas geram um resultado contraproducente, gera um resultado contrário ao interesse? Se você quiser entender o lado que não entende que a gente deva prender todo mundo, melhor, que acha que prendendo todo mundo a gente vai aumentar o número de óbitos, se você quiser entender por que as pessoas pensam assim, me acompanha nesse vídeo que eu vou te explicar. Então, gente, eu vou começar explicando, eu vou usar o capítulo que eu ensino no capítulo 10 do meu livro, o Tudo é Impossível, Portanto Deus Existe. Esse capítulo 10 trata de raciocínio sistêmico. O raciocínio sistêmico é uma forma não linear de ver a realidade, é uma forma não linear de modelar os problemas da realidade e resolvê-los, tá certo? Esse caso específico do Covid, de todo mundo ficar preso, de todo mundo ter uma crença muito grande de que, já que o vírus só se propaga quando a gente se encontra, vamos parar de nos encontrar, que isso deve resolver o problema, lembra uma das regrinhas para a gente entender sistemas, né? Que às vezes a solução óbvia, ela cria mais problemas do que traz solução. E o exemplo clássico disso é o exemplo da praga na lavoura. Se você tem uma praga atacando a sua lavoura, você usa um inseticida e mata aquela praga. Funcionou no primeiro ano, mata de novo no segundo ano, porque é lógico, tem um bicho matando a minha lavoura, eu vou simplesmente ir lá e mato o bicho e acabou. Essa é a regra básica, né? Lógica trivial, imediata. O problema é que quando você não vê a questão sistêmica, e raciocínio sistêmico envolve raciocínio histórico, raciocínio orgânico, raciocínio do ecossistema, entendeu? Raciocínio ecológico, envolve tudo isso. Você não fica preso a um mecanicismo de bateu, levou, né? Força igual a massa vezes aceleração, né? Não é só aquela coisinha trivial de Newton. Se você utilizar o inseticida, você vai matar a praga e vai matar também o predador da praga, natural. Ainda que você não o mate pelo uso do inseticida, você o mata de fome. Então o que vai acontecer é que no segundo, no terceiro ou no quarto ano, a praga vai voltar avassaladora, porque não existe a barreira natural do predador. Então o raciocínio sistêmico ele mostra pra gente que muitas vezes a solução óbvia, ela cria mais instabilidade no sistema no médio prazo, né? Nesse caso específico da Covid, a questão é simples. Nós temos dois grupos, essencialmente. Um grupo que morre demais, que é o grupo de risco, e um grupo que morre menos. Todos os dois morrem, tá? O ideal, assim, vamos começar assim, o ideal é que ninguém morra, tá? Eu não estou aqui para fazer um vídeo moralista, para parecer bonzinho nem nada. Só estou explicando para você porque que algumas pessoas epidemiologistas entendem que o lockdown é uma enorme furada. Se você quer entender o motivo, sem apontar dedos, sabe, sem raciocínio político, sem raciocínio moralista, sem nada disso, me acompanha. Se você quiser ficar apontando dedo, se eu nazista, fascista, etc., não assiste o vídeo, para por aqui, desculpa por você ter perdido o seu tempo. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, nós temos dois grupos. Um grupo que morre, tem mais chance, né, de morrer e de ser internado em 30 vezes do que outro grupo. O grupo de risco no Brasil, na Europa é muito mais, né? Na Europa, 95% das pessoas que faleceram eram do grupo de risco, em quase todos os países onde a coisa foi muito barra pesada. No Brasil é menos, por motivo óbvio, né? O Brasil tem muito menos idoso do que na Europa. Então, se você tem uma ideia, a população brasileira acima de 65 anos é de 16 e alguma coisa por cento. Na Itália é muito mais do que isso. Então, obviamente, aqui no Brasil,
como o vírus pega em todo mundo, ele vai ter um pouco mais de gente fora do grupo de risco morrendo do que lá na Europa. Qual é a questão? Se a gente prende todo mundo, a gente tem um efeito legal, positivo, que é reduzir a velocidade do vírus. Beleza, era o que a gente queria. O problema é que se você deixa pegar todo mundo na ordem natural das coisas, você pega a população exatamente na proporção dela. Então você vai acabar obrigatoriamente pegando em gente jovem e gente do grupo de risco de forma indiscriminada. As pessoas que entendem que nós deveríamos fazer a quarentena vertical, que é prender com rigor durante 2, 3 meses as pessoas de idade e as pessoas com comorbidade mais clara, elas entendem que se as pessoas jovens forem para o risco primeiro, e quando eu falo o risco deles existe, mas o risco dele é 30 vezes menor, tanto de morrer quanto de ser internado, significa que a gente consegue desenvolver as barreiras de competência imunológica rápido, muito rápido, a ponto do vírus ter dificuldade de chegar nas pessoas mais velhas e mais vulneráveis. Ainda que chegue, ele vai chegar de forma muito devagar, porque a gente vai ter uma barreira imunológica de sistemas competentes. São milhares, talvez centenas de milhares, talvez milhões de anos em que os nossos organismos negociaram com milhões de micro-organismos, né? Nós temos trilhões de bactérias, trilhões de vírus negociando todos os dias no nosso corpo para que a gente tenha sistemas imunológicos competentes. O velhinho que morreu de 80 anos de gripe, de influenza, de H1N1, passou 80 anos negociando com esses vírus. Foi competente durante 80 anos, até que em algum momento, por uma infelicidade, não foi mais. Então, se a gente mandar essas pessoas todas para a rua, todas que eu digo jovens e que evidentemente não, e que não tenham medo também, né? Porque a pessoa que tem medo tem que ficar em casa. No regime, estou falando de política pública, não estou falando de regime individual. A pessoa individualmente pode sentir medo por 2 anos, 10 anos, 20 anos. Isso realmente é com ela, não tem problema nenhum. Assim como a pessoa idosa, ferrada e tal, que não queira ficar em casa, eu não vou julgar, cara. Ah, um suicida, vai criar problema para o sistema de saúde. Eu não sei, isso aí eu não me sinto à vontade para julgar os outros. Mas voltando à questão, então, a lógica do pessoal da quarentena vertical, que foi tão criticada, tão massacrada, é que as pessoas com os sistemas imunológicos competentes na frente, com 30 vezes menos chance de morrer, fariam com que essa barreira imunológica chegasse primeiro. Todo mundo discordou, o governo brasileiro discordou, quer dizer, os governos estaduais, né? As pessoas discordaram, mas você não tem por que chamar a pessoa de burra ou de genocida, porque na verdade quem está morrendo mesmo são as pessoas mais idosas. 85%, de 85% a 90%, dependendo do estado, de quem está morrendo e sendo internado, é gente do grupo de risco. Então, quando você faz o lockdown inteiro, as coisas chegam tudo devagar, porém tudo ao mesmo tempo.
Então, pessoal, a lógica do pessoal do isolamento vertical é essa. Você pode discordar, sabe? Eu espero que você faça isso de forma humilde, né, sem apontar dedos e sem criticar, tá? Teve, assim, uma coisa, para terminar esse vídeo aqui, eu queria falar de uma coisa que o Átila Yamarino, eu fiz um vídeo falando sobre a live dele no dia 1º de junho, mas o curioso desse vídeo do Átila, no final dele, eu até falo isso no vídeo, é que ele resolveu entrar pela seara política, né? Foi bem engraçado isso, e elogiar a Turquia, que é um país de direita, é mais, sei lá, uma proto-ditadurazinha, né? A Turquia, o Erdogan é barra pesada, né? Mas é um país que é considerado de direita, por ele, pelo menos, ele falou que era um país de direita, e ele elogiou muito, disse que foi muito bem sucedido. Então eu lembro de ter acompanhado que a Turquia, a Turquia é um país grande, tem 80 e poucos milhões de habitantes, que poderia sofrer o caos, porque estava disparando, é um país muito mais pobre do que os outros, tem menos recursos e tal, e estava disparando os casos, né? Chegou a ter 3.500 casos num dia, isso no começo de abril, isso é bastante coisa, né? Mas você vai estudar o caso. Eu fui estudar o caso da Turquia, que eu nunca tinha me interessado, né? Assim, o Átila, ele é um defensor da gente fechar tudo por 2 anos. Aí eu fui ver o caso, né, da Turquia, e a Turquia fez exatamente o que ele condena. A Turquia fez o isolamento vertical. Ele fez lockdown para pessoas acima de 65 anos e com comorbidade. Lockdown mesmo, fechar o cara, barrar. E para menos de 20 anos. Pelo jeito funcionou, porque o resto da população, entre 20 e 65 anos, pôde ir trabalhar, pôde ir numa boa, só com regrinha de não se fazer aglomeração, lavar a mão, etc. Essa é a história da Turquia, isolamento vertical. E o mais curioso, esse é um detalhe assim, um pouquinho sarcástico, né? Ele deveria ter estudado a Turquia antes de oferecê-la como exemplo, porque a Turquia, ela desde o primeiro momento, ofereceu abertamente o remédio proibido, lá não vou nem falar o nome do remédio proibido, o Valdemar, vou chamar de Valdemar, vocês vão saber o que é. Desde o começo, quer dizer, tudo que o Átila e a imprensa brasileira aqui pregam o contrário a Turquia fez. Ele deu um vacilo grande. Eu nem sabia que era essa história da Turquia, fui estudar nos sites estrangeiros, Financial Times, BBC, etc. E o que os caras fizeram foi distribuir o remédio Valdemar para todo mundo desde o início, o cara teve sintoma, recebe o remédio direto, tá certo? E realmente desabou, o histórico da Turquia é fantástico, assim, e ficou, né? Negócio legal. E fez isolamento vertical. E a mesma coisa aconteceu na Turquia do que acontece no Brasil e no resto do mundo, né? Os políticos contrários queriam forçar o governo a fazer o lockdown total, né? Não sei por que esses políticos, talvez os caras acham que de repente se uma quebradeira na economia vai desestabilizar o governo, não sei. Lá eu realmente não faço ideia. Mas é uma história curiosa.